Nós estamos falando, irmão, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, né? Uma série falando sobre o fruto do Espírito, né? Então, Gálatas capítulo 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, falamos domingo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós estamos aqui, falamos domingo sobre alegria, né? A vida alegre. E hoje vamos falar sobre longanimidade, tá? E será uma bênção na sua vida e na minha, tá? E de repente essa palavra pode mudar a sua vida, né? Vai mudar a sua vida assim. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, né? Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, do coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Existem textos assim que a gente olha assim e fala, não acredito que isso está escrito, né? Eu devo perdoar as pessoas, assim, se tiver queixa, o que devo fazer? Você deve perdoar porque Deus perdoou você. Então Deus é a nossa fonte. Nós percebemos, irmãos, que estamos assim sempre no limite da nossa tolerância ou paciência, né? Seja por causa de algumas características individuais, né? Seja pelo nosso cansaço em relação a outros, ou a questão do ser humano, né? Que tomamos atitude talvez contra nós, a favor de nós, seja pela circunstância da vida, cujas armas por vezes parecem sempre em nossa direção ao contrário, né? A falta de gratidão por parte das pessoas a quem ajudamos, ou quem socorre o nosso dia a dia, e é constante teste para aquilo que a Bíblia chama de longanimidade. Então, falando sobre isso, existe alguns exemplos, tipo, a gente se irrita quando estamos numa fila de banco, de mercado, né? Irrita muitas vezes, a irritabilidade por causa do atraso dos nossos filhos, nosso cônjuge, né? Muitas vezes nos irritamos, né? Por causa do ronco do cônjuge. Eu nunca ouvi meu ronco, só vi o ronco da minha esposa. Eu não sei qual ronco, ainda não tive essa oportunidade. Ou a gente compra um aparelho que não funciona e a gente fica muito bravo por causa disso, né? Ou a gente fica bravo, perde a paciência, pagar por um serviço que não recebe por ele, ou pedir ajuda a uma atendente, né? E ela dizer o momento que eu vou transferir a ligação para outra pessoa, e você falou com ela meia hora, e ela não sabia que ela não tinha condição de te atender. Então são situações que provocam, né, a irritabilidade sobre a nossa vida, né? E a recomendação bem clara, né? Por isso que o data show é importante. Efésios capítulo 4, 26 e 27, diz assim: irai-vos, graças a Deus, posso orar, irar. A Bíblia diz ao mesmo tempo, e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a Bíblia ao mesmo tempo, que fala para a gente que podemos até irar, mas vai dizer, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aí, eu quero, já que nós não estamos na falta de algumas coisas, eu quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre longanimidade, no seu aspecto. Paulo escrevendo, né, aqui dentro do grego koiné, ele diz assim que longanimidade, né, ele é macro, ele é grande, ele é longo, ele é compassivo, ele é sentimento. E longanimidade significa ser equilibrado em vez de pavio curto, não é o caso aqui, ser demorado em irritar-se, ter boa vontade para com quem fere, sofrer por um longo tempo. No latim significa ânimo longo também, e na questão hebraica também diz vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora em entrar em estado de ira, ou
raiva ou rancor. Tem alguém aqui que é pavio curto? Não precisa levantar sua mão, não todo mundo vai fazê-lo, né? A ideia não é essa. Mas o que a Bíblia fala significa longanimidade, irmãos. A gente muitas vezes passou, só leu esses textos, né? O fruto do Espírito, né? A gente olha amor, paz, né? Legal, fala sobre temperança, fidelidade, mansidão, né? E aí a gente vai falar sobre longanimidade. Significa uma pessoa ser longo, né? Uma pessoa que não se irrita facilmente. E aí, o Fabiano está aí ainda? Tá. Me ajuda, Fabiano, daqui a pouco. Já que os visuais estão aí, tem pessoas que a Bíblia fala, pode ficar aí, Fabiano, a gente vai sair nós dois juntos aqui. Tem pessoas, irmãos, que o pavio dele é desse tamanho. Né? Se Deus está falando com você, não precisa levantar a sua mão não, tá? Então tem pessoas que a Bíblia fala tem pavio curto. Ou tem pessoas que não tem nem pavio. É só encostar, explode. Né? Ou pessoas que têm um pavio mais ou menos, né? Que ele, para se irritar, se demora um pouquinho. E aí a gente está falando sobre longanimidade. Nós estamos falando sobre isso, não esqueça nisso. E aí, quando a Bíblia fala sobre longo, né? Vai lá naquele canto lá, Fabiano. Você pode ir, Fabiano. Fabiano é um cara bem organizado. Fica tranquilo, Fabiano. Ok. Estica aí, Fabiano, não muito. Então, o que a Bíblia fala sobre longanimidade é ter o pavio longo. Porque é esse pavio que é a causa de eu e você não sermos exterminados por Deus. Pela misericórdia dele, a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente olha a Bíblia, o Velho Testamento, a gente encontra, a gente vai ver daqui a pouco um Deus muito benigno, que é o amor na prática, mas um Deus muito longânimo. Que a gente vê o povo pecar, errar, mas ele continua a esperar, e passa-se 400 anos para que Deus ainda dê uma chance para o povo e nasce Jesus, né? E aí nós temos realmente a salvação através de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala sobre longanimidade, significa o quê? Pavio longo. A pergunta é, está falando com você a mensagem? Sim ou não? É isso, quero que você entenda. Obrigado, filho. É isso, não precisa fazer do mesmo jeitinho, é isso mesmo. Não vai querer colocar certinho e complica a coisa. O que a gente tem que entender dentro desse texto aqui sobre longanimidade é alguém ser longo ou comprido, como diz o latim. Não é nós temos aí, infelizmente a gente vai falar para os sanguíneos, né? A gente como sanguíneo, eu acho que sou o único aqui na igreja, como sanguíneo, nós temos uma tendência muito forte, por mais que Deus não muda o temperamento, Deus transforma os temperamentos, Ele não vai mudar seu temperamento sanguíneo, você vai deixar de ser sanguíneo, não, você vai continuar sendo sanguíneo, mas porém Deus vai mudar seu temperamento, amém, querido? Então a Bíblia, ela deixa para a gente virtudes bíblicas, virtudes que eu preciso decidir, uma decisão, eu aceitar essa longanimidade na minha vida. Então tem muita desculpa dentro da igreja, dentro do sentido igreja, dentro de alguém dizer, não, eu estou no processo. Mas a gente fala, meu Deus, esse irmão explode, minuto a minuto, está no processo de quê? Não pode nem encostar nele, já está explodindo. Tem alguns que ainda tem um pavio, né? De 2 centímetros, que dá tempo ainda de você correr dele, né? Tem aqueles que você nem pode correr dele. Você olhou para ele, brum, meu Deus, já foi. Já explodiu. Então, para você e para mim, Deus deixou a solução. Ele diz assim, olha, eu estou deixando para você virtudes
fruto do Espírito para lhe ajudar. Além de ter Jesus como seu Salvador, eu vou lhe deixar frutos do Espírito que vão lhe ajudar. E aí a gente começa a ler, falta somente a paz. Agora a paz é gostosa de pregar, eu deixei por último, né? Vou chegar isso aqui, paz, irmãos, não, aleluia, não, muito mais complicado. Então, a longanimidade é a pessoa ser longo em todos os aspectos e temperamentos. E aí, feito essa apresentação a você, eu quero continuar. Pena que nós não temos aí o data show. Na mente de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vai anotando aí, ser 43 e 45, ser longânimo para ele é não retaliar, é não vingar a ofensa, é amar os inimigos, isso para Jesus. Os que são todos aqueles que nos fazem mal, é o inimigo. É andar o segundo quilômetro com ele, quando Jesus pede isso, né? A palavra no Antigo Testamento é geralmente atribuída a Deus por sua capacidade de reter a indignação diante da provação humana, biblicamente falando. E aí nosso pecado, no caso bíblico, provoca sim a ira de Deus, mas ele não descarrega sobre nós. Bem diferente daqueles discípulos, né? Que lá em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, aqui no caso, eles pediram uma hospitalidade e os samaritanos não deram. E aí os doce e santo Tiago e João, diante da negativa do povo, eles perguntaram para o Senhor Jesus assim, espero que não tenha ninguém aqui. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir essas pessoas? E a resposta do discipulador foi rápida a ele. Vocês não sabem que o Espírito são vocês, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Então a longanimidade de Deus, ela nos salva e nos protege. Irmãos, o caso aqui prático da palavra, esses discípulos querendo ajudar Jesus, né? Porque algumas pessoas não queriam ajudar Jesus, dizem assim, Senhor, vamos mandar fogo do céu, mata esse povo. Em outras palavras, Deus, manda essas pessoas para o inferno logo. E Jesus falou assim, para aí, vocês não sabem do que eles estão falando, do que são feitos. O Filho do Homem não veio para destruir pessoas, ele veio para salvar pessoas. Então, quando se fala do ponto de vista de longanimidade do Senhor, de Deus, Deus se irrita com o pecado nosso, se irrita. Mas por causa da sua longanimidade conosco, Ele permite, né? Quantos de nós, irmãos, pecamos, escondemos pecados, e ficamos, e Deus é longânimo com a gente. E aí um dia você decide pedir perdão ao Senhor pelo ato que você fez. E aí Deus te perdoa. Então Deus mostra que Ele é longânimo para conosco. Mesmo que pecado irrita a Ele, mas Ele é longânimo com a gente. Esses discípulos aqui, Tiago e João, amados, e Tiago é um discípulo muito doce, e João é chamado discípulo do amor, mas eles se irritaram diante de uma situação que diz assim, Senhor, deixa a gente mandar fogo, pedir fogo do céu. Você se lembra de Jonas, irmãos? Quando Deus o mandou pregar a cidade de Nínive, e aí ele ficou muito bravo, fugiu, mas depois ele voltou, ele não é que se arrependeu, Deus foi lá e fez que ele voltasse, ele estava irritado. Ele não foi longânimo, mas Deus era longânimo. Por que Jonas ficou irritado? Porque o povo daquela cidade, irmãos, matavam o povo dele. Porque o povo daquela cidade vazava os olhos dos presos, cortava os punhos. Então quando Deus veio e falou para ele, olha, você precisa ir a Nínive pregar o arrependimento, ele ficou muito irritado. Ele ficou irritado como o texto aqui de Lucas.
Ele queria que Deus falasse: Jonas, é o seguinte, vem aqui. Pois não, Senhor, eu vou te mandar de Nínive. Ele falou: ih, chegou agora. Seguinte, vai lá, Jonas, fica bem no meio da praça e pede fogo do céu, vou matar todo mundo. Jonas, isso mesmo, aleluia, esse é meu Deus que eu sirvo. Mas Deus não fez isso. Deus provou a sua longanimidade, dizendo para ele ir lá e o evangelho, e as pessoas haveriam de se arrepender. E a Bíblia fala que aqui está um fato: um homem pregando, uma nação toda aceitou arrependimento, aceitou a Deus como Salvador. Eu quero mostrar para você, irmãos, como a longanimidade funciona em Deus. Porque Deus é fonte dessa virtude. E sendo fonte dessa virtude, Ele deixou para mim e para você, para que eu e você pudéssemos tomar a decisão de aceitar ou não. Agora, se eu aceitar, a minha vida na terra será bem melhor. E Deus haverá de usar essa virtude para ajudar você e ajudar outras pessoas. Então você percebe, além de paz, fidelidade, benignidade, amor, temperança ou benignidade, longanimidade é algo muito importante. Quantos líderes estão aqui, estão orando por alguém, né? E quanto mais ora, mais difícil é. Ou muitos estão orando para alguém ir para a sua cela. A pessoa vai e volta, vai embora, nunca mais vem. E aí você prega o evangelho, você limpa essa pessoa. E aí quando você limpa, na outra semana ela volta suja de novo. E a gente fica bravo, fica muito triste, pavio curto. E se a pessoa nos ligar, a gente mata essa pessoa. E ainda usa o nome de Deus, que Deus possa levar essa pessoa daqui. Irmãos, o sentimento de Deus, ele é muito diferente do meu e do seu sentimento. Os seus pensamentos não são com os pensamentos de Deus. Muitas vezes a ação de Deus é diferente da sua ação. A pedagogia de Deus é diferente da nossa visão pedagógica, que é diferente. Deus trabalha com todas as áreas. É isso que é importante quando a gente olha esse texto, ou olha essa virtude que Deus deixou para a gente. E são virtudes importantíssimas, se você olhar é importante. Essa aqui é muito importante. Para que a gente não seja o quê? De pavio curto. Ou aquele que não tem nem pavio, né, irmãos? E aí você encontra dentro das igrejas, não aqui, mas em outro lugar, na China, pessoas estão dentro da igreja, ou próprios líderes, né? Estão perdendo pessoas porque estão mandando pessoas para Terenos, para Cidrolândia, não sei. Porque elas não querem mais ficar junto com elas. E aí nós queremos que Deus também seja benigno com a gente. E como Deus será benigno com a gente se a gente não está sendo benigno, né? O longânimo com outra pessoa? Como será? Você se lembra de Pedro, irmão? Lembra? Lembra de Pedro? Discípulo? Aquele cara tinha um pavio curto. Ele era pescador. E se o peixe talvez escapasse do anzol, ele caía na água e mergulhava e pegava o peixe de volta. E se o peixe escapasse, ele pegava o revólver e dava um tiro no peixe. Ou pegar e jogar tudo veneno no lago para que todos morressem. E Pedro era pavio curto, irmão. Certa vez, pegando Jesus e fui lá pegá-lo, ele ficou bravo, pegou a espada, cortou a orelha de alguém, nós sabemos a história, porque ele era pavio curto. E sendo pavio curto, chegou para Jesus: olha, eu não vou negar o Senhor nunca. Ele falou assim: calma, Pedro, hoje mesmo. Porque essas pessoas de pavio curto, irmãos, falam coisas sem pensar. E depois se arrepende do que se fala. Mas já é tarde, né? Já matou a pessoa
do qual você deveria ter paciência ou usar de longanimidade com ela. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não sejamos como Tiago e João, que disseram ao Senhor: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir essas pessoas? Certa vez, eu e nossa família, nós morávamos num lugar aí, e tinha uma pessoa do qual ela já tinha vindo à igreja, tinha aceitado Jesus, tinha mudado de vida, voltou de novo para o sistema deles de droga, e depois voltou para o Senhor, depois voltou de novo para o mundo, era nosso vizinho. Irmãos, quando aquele cara, ele parece que pegava 2 caixas de som potente e colocava, parece, em cima do nosso muro. Porque ele tocava lá, entrava na nossa casa lá e fazia um movimento, era complicado, a gente não conseguia nem conversar, nem orar, era difícil. Confesso aos irmãos que muitas vezes dá vontade de mandar, Deus manda fogo do céu. Queima essa caixa, já pega o carinha também, já leva. Porque causa uma irritabilidade na gente. Aí um dia, como diz os incomodados, que se mude, né? Um dia nós sabíamos que ele ia fazer o seu aniversário, imagina. O que nós fizemos, irmãos? Peguei toda a nossa família, fomos para o hotel dormir. Porque o nosso desejo é mandar o Senhor, mandar fogo do céu e acabar com aquele lugar. E fomos para um hotel gostoso, né? Pagamos, lógico, deu um prejuízo financeiro. E voltamos de manhã, domingo, estava quieto. Aí o Espírito falou para mim assim, Espírito da carne, falou assim: pega as 2 caixas de som, coloca em cima do muro e liga o som bem alto, porque estão dormindo, acorda eles agora. É de Deus, isso é de Deus, é de Deus. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não foi Deus não, querido. Não foi Deus, foi seu sentimento vingativo. Você quer vingar do cara. E aí, nós encontramos muitos crentes, né? Nos presídios, muitos crentes pagando sacolão, porque no momento da ira, não foi longo, né, Fabiano? Foi curto, e aí explodiu, ofendeu, matou pessoas. Não, obrigado. E eu falei assim, né? Eu falei, Fabiano, fala assim. Era, obrigado. E aí, explodiu pessoas, machucou pessoas, e tem muitos evangelhos dentro dos presídios aí, irmãos, pagando. Porque o pavio dele era muito curto. Aí, ele ainda diz assim: Deus é tão bom comigo. Foi de Deus eu ter dado umas faqueadas naquele cara, eu estava com raiva. Sabe por quê? Quem iria pregar a palavra aqui no presídio? Deus me mandou. Eu digo, sério, querido? Poxa. Então, a nossa mente ainda tenta justificar a nossa ação ou a nossa atitude. Então, querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Jesus diz assim, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Nossa longanimidade deve salvar outras pessoas, mesmo que elas não nos agradam. Agora vamos fazer a pesquisa aqui. Existem pessoas que não agradam a você? Levanta a mão, vai. Você está esperando que eu levantasse? Eu tenho. Não tem? Sim, não, ser sincero, irmãos. Eu acredito assim, dentro de uma transparência. Existem pessoas que nos desagradam. E muito. De repente o vizinho, não sou vizinho de vocês, não posso falar. De repente o vizinho nos desagrada diante de uma situação que ele nos faz, ou algo que ele não faz. Então a longanimidade de Deus é diferente da nossa. Nós precisamos ajudar ou amar essas pessoas
mesmo que elas não nos agradem. Precisamos amá-las, né? Amém? Amém. Alguém está desagradando. Em relação aos outros, precisamos desenvolver uma tolerância máxima e não tolerância zero. Tem aquele programa de humorista que dizia que aquele cara não tinha muita tolerância, né? Ele ficava bravo por qualquer coisa, ele ficava, não sei o nome agora do cara, já morreu. Ele diz assim, para mim tolerância é zero. E tem muitos crentes, né, evangélicos, que a tolerância para ele é zero, né? Primeiro, ele vive afastado, ele vive numa ilha, no trabalho, onde estiver. Aí ele fala que as pessoas respeitam ele no trabalho. Não respeita não, tem medo. Não respeita não, tem medo. Porque fala assim, ó, não fica muito perto daquele cara, que ele explode. Aí todo mundo entra na repartição, vê você lá guardadinho num canto, né? Você fala assim, as pessoas aqui me respeitam. Não, tem medo. Ou o pai, né? Tantos pais que os filhos têm medo, né? Porque se chegar, ele não sabe se chega pela esquerda, pela direita, de frente ou atrás, ou de cima para de cima. Porque dependendo como ele chega, o pai dá um tiro nele. Explode com ele. Aí você fala assim, pastor, você fala isso. Irmãos, eu como sanguíneo era assim, irmão, eu explodia. Eu explodia mesmo, e ainda tem que me cuidar. Tem que me cuidar. Então não entra nela dizendo que é fácil. Talvez para vocês é fácil, né, que vocês não têm essas questões, mas para mim é difícil. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que querer esse fruto da minha própria vida. Então para vocês, não, pastor, eu já passei disso, eu nunca fiz isso. Pastor, eu sou uma pessoa muito calma, demora a explodir, pastor. Eu aviso quando vou explodir. Sério, você avisa? Avisa. Dá tempo ainda? Dá. Se a pessoa não me incomodar 10 segundos, eu posso avisar, né? E aí, viva uma vida longa. Viva como uma vida longânima, né? E aí a questão, podemos inverter essa frase dizendo, longânimo sabe viver. Então a pessoa que é longânima, ou longânimo, ela sabe viver, né? E aí Provérbios 14, 29, anote aí, diz assim, o longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 19, 11 diz assim, a glória de uma pessoa é perdoar as injúrias, isso é glória, e não retribuí-las com a mesma força. Provérbios 16, 32 diz, melhor é ser longânimo do que o herói de guerra ou da guerra, o que domina o seu espírito do que toma uma grande cidade. Naquelas horas, irmãos, que nosso sangue assim ferver, né, ameaçar ferver, lembremos também que a pessoa raivosa, que Provérbios 15, 18 diz assim, raivosa suscita contendas, mas o longânimo, por ser sábio, apazigua a luta. Já viu aquela pessoa diz assim, quando meu sangue ferve, começa a ferver, e aí o sangue vai para meus olhos, eu começo a ficar cego. Eu digo, quando começar a ferver, querido, não espere ferver. Comece a orar, Deus meu, aumenta meu pavio, aumenta 1 metro, 2 metros, comece a orar. Porque cada um de nós sabemos as áreas que nós somos vulneráveis. Tipo a gente citou aqui, né? É um absurdo a gente ficar numa fila 45 minutos, causa um estresse. O absurdo de a gente não gosta de pessoa que se atrasa, aí o cônjuge atrasa, os filhos atrasam, né? E aí você começa a ficar irritado no carro e buzinando, aí buzina. Ou você vem, deixa todo mundo, a família em casa, vem sozinho para a igreja. Então, se você sabe que está fervendo, pare. Não espere. Não espere. A não ser aquele que não tem pavio, né? Aquele que não tem pavio, só misericórdia de Deus. E dizer, Deus, coloca um pavio aí em mim. Porque qualquer situação explode. Muitos de nós pedimos ao Senhor, Senhor,
Me livre de algumas coisas. Deus vai te livrar sim. Mas primeiro, Deus vai confrontar você nessa área. Tipo assim, você talvez pode estar saindo daqui, olha, eu estou tão bem, eu sou tão, eu sou tão longânimo. Essa palavra não foi para mim. Ah, se minha sogra estivesse aqui. Ah, se o meu vizinho, se o meu marido estivesse aqui hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, amiguinho. Então se prepare, tá? Porque nessa semana não é maldição, não. Deus vai testar esse fruto em você. Tomara que ache um fruto gostoso, né? Ou Deus já testou você, né? Então, pastor, ser sábio, no caso do texto, é engolir todos os sapos que nos aparecem, né? Eu digo, ser longânimo, irmão, reconhecemos é engolir sapos, sim. Mas nem todos os sapos, acredite nisso. Eu sempre digo assim, ser crente, ser evangélico, não é de ser idiota. Eu sempre disse isso. Não é porque nós somos evangélicos que as pessoas vão nos enganar, não. Não é isso não. Então, se a questão de ser longânimo é engolir sapos, sim, podemos até engolir, mas nem todos. Então, a pessoa longânima a Bíblia fala, deve corrigir outros, né? Mas corrigir com longanimidade, como aconselha Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 4:2 diz assim a palavra: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoestra, repreende, exorta com toda longanimidade no ensino. Nós somos capazes de engolir sapos, mas não podemos engolir todos os sapos, irmãos, sobre pena eu e você nos adoecermos. Então, longanimidade é uma espécie de paciência absoluta, a Bíblia fala. Não pode permitir que a gente adoeça. Uma coisa importante, irmãos, tem muitas pessoas que pegam o texto da Bíblia, igual a esse aqui, a questão de ser longânimo, e muitas delas, com todo respeito agora, tá? Todo respeito bíblico a você. Tem muitas pessoas que pegam alguns textos bíblicos e faz a sua interpretação de acordo com a formação que ela tem, do jeito que ela é. E muitos de nós estamos aí sendo humilhados, aí fora, e a gente não esboça nenhuma reação. O que eu estou dizendo aqui, a questão que o texto de 1 e 2 Timóteo, anote aí, 4:2, diz assim que nós podemos exortar, demonstrar alguém com espírito de longanimidade. Nós podemos. Isso não quer dizer que se você encontrar alguém falar alguma coisa, você não pode demonstrar, exortar. Pode, biblicamente, mas com longanimidade, irmãos. Você pode sim. Não é se defender, você pode ensinar essa pessoa. Você pode fazer, biblicamente falando. Então a ideia de muitos aí, né? Eu sou evangélico agora, e parece que ela se tornou idiota, né? Sou evangélico, parece que agora todas as pessoas, todo mundo pode me enganar. Isso é errado, irmãos. Primeiro, ninguém pode te enganar. Porque agora aceitei Jesus, então agora as pessoas podem me manipular que eu vou aceitar. Não, irmãos, não existe isso. Jesus viveu aqui e não permitiu isso, e ele não foi manipulado. É isso que quer dizer para os irmãos. Biblicamente, eu vejo assim, que a Bíblia nos ensina a usar de sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria, diante de situações aí. Alguém diz assim, é difícil conversar com o pastor Júlio. Não é difícil, irmãos, desculpe, porque tem argumentação aí que não passa em nenhuma peneira. A argumentação, me perdoe a palavra, de muito fraco, que não consiste diante do que a Bíblia fala. O que a gente falou domingo, exemplo, a vida de alegria. Tem gente dentro da igreja que perdeu a alegria. Perdeu? Perdeu. Senhor, me dá alegria. Deus não vai te dar alegria porque é um fruto, é uma decisão.
Você precisa encontrar a fonte é Deus. Então, se eu quero ser feliz, é uma coisa, uma felicidade completa é outra coisa que depende do próprio Deus na sua vida. O que a gente vê, cada vez que se prega na IBV, é exemplo. Você que tem pessoas, eu não sei o que aconteceu com você sobre fidelidade, sobre bondade, sobre mansidão, porque muitas pessoas continuam as mesmas coisas, do mesmo jeito. Isso quer dizer que não tomou a decisão diária de ser. Viva uma vida longânima. Nossa longanimidade, que é uma espécie de paciência absoluta, não pode permitir que a gente nos adoeçamos. Mas a nossa longanimidade não pode adoecer os outros também. Tipo assim, os outros também o quê, irmãos? Sabe aquele homem, aquela mulher, que ele não toma decisão? Conhece alguém? Se conhece alguém, dá um grito aí. E por causa ele ou ela não toma decisão, adoece um dos cônjuges. E aí você ouvindo essa palavra, dizendo, poxa, então eu sou uma pessoa longânima. Ah, Deus falou muito, tá vendo mulher? Tá vendo marido? Deus falou comigo. Não. Porque também ser longânimo, meus irmãos, é tomar decisão, a gente já viu aqui. Tem muitas pessoas aí que não tomam decisão. E por ser longânimo demais, sem tomar decisão, adoece a pessoa do lado dela. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, que tem um fato ali de um cara do violino, né? Não temos violinista, então a gente pode falar desse cara, né? Se entrar, ele vai se converter. Tem alguém do violino ali, tocando, mas todo mundo sabe do pecado dele, exemplo. E o pastor sabe. E o pastor não toma decisão. Porque o pastor é uma pessoa o quê? Amorosa, longânima. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E isso vai causar o quê? Uma doença na liderança. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você que é casado, principalmente. Abre o seu ouvido agora. Talvez a sua longanimidade aí precisa gerar decisão rapidamente, porque de repente alguém está morrendo perto de você. Morrendo. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou da paz, estou tranquilo, nada me incomoda. Miserável, você está incomodando sua mulher, ou miserável está incomodando seu marido, alguém está doente, por causa da sua passividade. Precisa tomar decisão. Daqui não estou abaixando não, né? É que estou suando. Como só está eu e os anjos aqui no altar, então fica tranquilo. Viu que eu estou de olho? O nosso Deus é longânimo. Alguém poderá lembrar, tão difícil é ser longânimo. É difícil? É. Se nós imperfeitos achamos difícil a longanimidade com os nossos iguais, imaginemos o seu preço num ser perfeito que é Deus e o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Se para mim é difícil ser longânimo com o meu irmão, imagine o próprio Deus, que é perfeito, ser longânimo contra nós, a favor de nós. E aí, Moisés define o caráter longânimo de Deus da seguinte forma, nos seguintes termos. Números 14 e 18 diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então a grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, está em que nós busquemos seu perdão.
para que nós sejamos perdoados. Seja for qual a dimensão da nossa culpa. Também nisso é o nosso modelo, Deus é o nosso modelo. Sua longanimidade, Deus, no entanto, não exclui então também, e aí eu quero colocar esse texto, não exclui a justiça de Deus. Ele não perdoa os que não querem ser perdoados. Ele não alivia a barra, né, como alguns acham que alivia, daqueles que preferem viver em iniquidade. Nós não temos essa prerrogativa de Deus de julgar e condenar ou absolver pessoas, pois essa pertence a Deus, né? E muitas vezes queremos imitar a Deus, imitar o Senhor Deus no que nós podemos, né? O que nós podemos ser juízes, mas nós recusamos imitar o Senhor no que devemos, que é a sua longanimidade. Porque muitas vezes a gente quer imitar Deus, ser juiz, justo, disso, daquilo, aquilo que nos atrai. Mas aquilo que deveríamos fazer, que é ser longânimo, benigno, que é a nossa parte, nós não queremos fazer, né? E a Bíblia fala em Salmo 103:8, é misericordioso e compassivo e longânimo e benigno é o Senhor. Isso é o nosso Deus que nós servimos. Uma pessoa longânima ajuda o outro a carregar o peso de sua própria vida, a sua vida. É uma declaração mais confortante de Jesus, lá em Mateus 11:30, que apresenta Jesus como um jugo suave e leve. Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, eu quero carregar o seu jugo. Porque o jugo de Jesus é um jugo longânimo, né? E ele é assim, Jesus é assim, Deus é assim. Ele quer carregar o nosso jugo. Então a pessoa longânima, irmãos, ela ajuda outros a carregarem. Queremos ser suportados, né, por outros. Também precisamos suportar outras pessoas também. Muitas vezes nós queremos um peso para nós diferente do peso com que medimos os outros. Para nós o amor, para o outro a justiça. Não, não podemos ser assim. Para nós o amor e para o outro também deve ser o amor. Essa é a chave de todas as coisas. Aí eu coloquei uma pergunta que estava aí dizendo, você já imaginou como é tolerante com quem você ama e como é intransigente com quem você não gosta? Você quer conhecer você, como você está? Começa a analisar as pessoas que você gosta. As pessoas que você gosta, você é tolerante com elas. E muitas vezes com a pessoa que você não gosta, você é intransigente com ela. Você exige coisas dela que você não exige de outras pessoas, mas exige delas. Sabe por causa de quê? Por causa que você não gosta dela. E muitas vezes nós exigimos coisas dos quais nós nem fazemos. Que as pessoas mudem, mas nós não. Nós só exigimos. E aí, para ser longânimo, extrema, para suportar ofensas, injúrias, dos próprios sofrimentos também, podemos ter alguns exemplos aqui na longanimidade. Eu coloquei 3 exemplos para encerrar. Reconhecer que fomos salvos por causa da longanimidade do Senhor. Convicto de que em nós a longanimidade é fruto do Espírito. Longanimidade, portanto, é o fruto do Espírito em nós. E em Deus é a sua essência ser longânimo. Em nós a longanimidade é contra a nossa essência. Em Deus é a essência natural, normal. Em nós a longanimidade ela vem contra a essência, porque nós, infelizmente, está as obras da carne e precisa ser tirado para se colocar o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, nossas obras são a inimizade, as brigas, estão em Gálatas 5, 19 a 20. Devemos ser modelo de longanimidade, até como instrumento de salvação de outros. É comum a gente ouvir de cristão, irmão, que diz assim que não querem ser modelo para ninguém. Eu também concordo, sim. Não devemos ser modelo de hipocrisia realmente, né? Mas de verdade. Devemos. Não devemos ser modelo de impaciente,
mas da paciência devemos ser realmente. Então Paulo escreveu de si mesmo, nós devemos escrever acerca de nós mesmos. 1 Timóteo 1,16 diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a outro, quantos outros há de crer nele, para a vida eterna. Então nós somos modelos de longanimidade para outras pessoas, principalmente para a sua família, principalmente para as pessoas que moram com você. Principalmente, nós precisamos ser esse modelo. Esse modelo. Então, se eu sempre digo assim, irmãos, nós somos assim um projeto de Deus perfeito nessa terra, eu e você. Deus acredita em mim e acredita em você. Deus preparou para mim e você um projeto maravilhoso de vida eterna, um projeto de vida maravilhosa na terra. Não é utopia não, não é filosofia, não é a palavra, não, é o próprio Deus. Nós somos uma geração eleita nessa terra. Uma coisa que deu certo, irmãos, foi quando Deus formou Adão e Eva. Algo perfeito na terra, irmãos, é eu e você. Entenda isso. Algo perfeito na terra. Então Deus, sendo longânimo, demorando, longo em perdoar você. É por isso que a gente fala sobre livre-arbítrio, pessoas que continuam pecando e a gente fica imaginando, Senhor, até quando, Porque muitas vezes a gente, não é questão de pavio curto, a gente fica imaginando, a gente cansa, como a gente disse no início. Cansa com a atitude de muitas pessoas. A gente cansa com alguém da célula, que você ora por ela, fala com ela, e amanhã parece que ela volta a comer as bolotas de porco de novo. A mesma coisa. Você orienta, elas voltam com a mesma situação. E aí você fica, muitas vezes, se você não estiver bem como líder, se você não estiver bem, você manda Deus mandar fogo e matar aquela pessoa. Irmãos, eu falo de uma questão que Deus sempre trabalhou comigo. Eu tenho um temperamento, tinha um temperamento muito explosivo, querido. Deus não mudou isso, transformou. Hoje, quanto à palavra, eu brigo mesmo. Quanto a zelo, eu brigo mesmo. Eu sou zeloso de algumas coisas de Deus. Eu não tenho como negociar isso. Como não tenho como negociar a santidade de vida. Não existe isso. Não posso negociar. Mas esperar ser longânimo, eu preciso ser. Porque Deus é comigo. A mesma atitude que eu tomo com alguém, Deus vai tomar comigo. Conheço alguém que semana falou assim para mim que foi difícil, ele foi no mercado, chegou lá, ela chegou no balcão e falou assim, você poderia cortar 400 gramas para mim de mortandela? A atendente falou assim, é só você ir lá e pegar 4 pacotinhos de 100, já deu. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Eu cheguei no Compre, uma rede conceituada, Certa vez perguntei pro cara assim, você tem carne de suína aí? Ele falou assim, só tem carne de porco. Aí eu não sabia que chamava de quê, fiquei olhando para a cara dele. Falei, acho que ele não sabe a definição disso, Aí olhei para a cara dele e fiquei quieto. Mas eu vi que tinha, realmente lá, ele tinha razão, está escrito, Estava escrito suíno lá, ele tinha razão. Falei, Jesus, tem misericórdia, Mas Deus trabalha com a gente sobre certas coisas, irmão? Deus trabalha.
Quantas vezes a gente erra, né? E Deus é longânimo com você. Quantas vezes você errou? Quantas vezes prometeu e não cumpriu? É por isso, irmão, se nós tivéssemos algum poder na mão para matar pessoas, eu acho que nós não tínhamos sogra mais, nem sogro, eu acho. Nós não tínhamos vizinho mais, nem patrão. Mas graças a Deus que Deus não deu esse poder para a gente. Graças a Deus. O único poder que Deus nos deu são essas virtudes para que a gente coma, decida e viva melhor e faça com que pessoas vivam também. Mas como Tiago e João, não vamos pedir fogo para que Deus mate o pessoal da nossa célula que não vieram na reunião, irmãos. Não vamos pedir fogo que Deus mate aquele irmão que prometeu ir vir na reunião e nunca veio. Não podemos. Porque Jesus não veio para matar essas pessoas, ele veio para salvar essas pessoas. Isso chama-se longanimidade do Senhor Deus. Me deu fio agora, Fabiano. Pode ir lá no cantinho. Não vai cair aí não, hein? Aí. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja longânimo para comigo. Amém, irmãos? Porque Deus é longânimo para com você. Deus não tem pavio curto. O pavio de Deus é um pavio muito longo. E aí a Bíblia fala assim, a misericórdia do Senhor, obrigado filho, a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos o quê? Consumidos ou destruídos. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Tem muitas pessoas que domingo estavam bem, hoje não estão. Você pensou se Deus usasse o método de matar você? Talvez a gente não teria pessoas aqui na igreja hoje. Mas Deus é o quê? Longânimo com você. É por isso que a gente tem que insistir, orar e orar e orar e orar e orar e continuar orando. E alguém diz, pastor, tá difícil. Eu digo, ore. Mas a pessoa não vem. Ore, mas a pessoa não muda. Ore, continue orando, sendo longânimo. Pastor, eu estou orando com essa mulher que estou casada há 30 anos. Continue casado mais 30, até Deus levá-la. Mas seja longânimo. É isso. Seja longânimo, irmãos. É só olhar para você. Olhe para você o que Deus já fez para você. Olhe para você. Quantas coisas você já fez errado e Deus perdoou você, Deus pegou você novamente. Quantas vezes você deixou de fazer, Deus deu oportunidade para você novamente. Agora, se Deus faz isso comigo ou com você, por que você não deve fazer com outra pessoa? O que é a parte de Deus eu quero, que é julgar. Mas a minha parte de ser longânimo eu não quero. Não entendi. Deixa Deus julgar, deixa Deus fazer o que tem que fazer, faça a sua parte. A sua parte é ser longânimo. Olhe para o teu irmão assim para encerrar. Diga assim, você é uma pessoa longânima. Mesmo beliscar você agora, você não vai se irritar. Mas eu não vou fazer esse teste. Porque eu sou uma pessoa longânima. Meu irmão.
antes de a gente estudar esse texto, a Lena me chamava de algumas coisas. Não xingava não, falava algumas coisas que eu era. E eu sempre achei, mas será que eu estou errado? Mas aí a gente está estudando a Bíblia e descobrindo que são sentimentos que já tem no coração da gente. Eu tenho discípulo da IBVA, discípulo fora. Jesus amado, como a gente está exercitando ser longânimo com eles, que é difícil. Dá vontade de você falar assim, vamos fazer uma coisa, querido? Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar? Porque quanto mais discipulo você, mais pior você fica. Mais eu falo para você não rolar na sujeira, mais você volta sujo. Mas aí Deus fala pra gente assim, mas para aí, não é assim que eu trato você. Eu sou benigno com você, longânimo com você. E a gente fala, tá bom Deus, então eu vou andar mais 100 quilômetros, né? Chegando naqueles 100 quilômetros, precisar andar mais 100, a gente vai andar. Agora, nessa andança, você precisa tomar atitude também, não é isso que eu estou dizendo para você, toma atitude. Pega a Bíblia e repreenda, fale, exorte, porque a Bíblia vai ajudar. Amém, irmãos? Que palavra gostosa, né? Estou todo mundo feliz da vida. Olha, pastor, que palavra. Eu estou feliz, com vontade de não sei o que, pastor. Eu estou com vontade de beliscar alguém para testar essa palavra. Se vai acontecer alguma coisa. Eu digo, não faça isso, querido. Porque alguém vai beliscar você também. Ai, pastor, foi tão bom essa palavra que chegando em casa eu vou testar minha esposa. Não faça isso, querido. Porque ela pode dizer para você, eu ainda não comi o fruto, eu vou comer amanhã, então pofe. Então não arrisque. Deixa Deus fazer na vida dela. Tá bom? Agora eu quero encerrar. Você olhar para a pessoa que está do seu lado, pode ser até a sua esposa, você vai dizer assim, viva uma vida longa. Agora você sabe o que é longanimidade, né? Você vai dizer, misericórdia, sério? Eu vou ter que aturar você, mulher, por mais um tempo? Vai ter que aturar. Vou ter que aturar o ronco seu à noite? Vai ter que aturar. Porque você desejou a ela ou ele uma vida longa. Irmãos, que Deus nos abençoe poderosamente.